Toda vez que um jogador importante sai de um time ou se aposenta, fica se procurando o novo fulano de tal. E eu não sou muito a favor disso. E aí, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu preciso te lembrar que aqui na descrição tem um link para FUT Fanatics. Se tu gosta muito de artigos esportivos, camisas de futebol, assim como eu, tu vai adorar esse site. Então, depois desse vídeo, coloca lá no site da FUT Fanatics pelo nosso link. E é o seguinte, o nosso querido capita e eterno capita Maicon anunciou nas redes sociais que está começando a fazer uma despedida do Grêmio aos pouquinhos. Ele não vai deixar lá para dezembro, quando termina o contrato dele, para se despedir de fato do time. Então, aos pouquinhos, ele está postando algumas fotos, fazendo alguns agradecimentos e tudo mais, e vai acompanhando. E claro, deixou muito claro que vai lutar até o final para nos tirar dessa situação que realmente é absolutamente lamentável em 2021. E aí eu andei pegando algumas matérias da época que o Maicon chegou no Grêmio. Ele chegou no Grêmio em 2015 e é muito legal assim ver a relação entre instituição e o Maicon, porque o Maicon lá no São Paulo, ele sempre foi um bom jogador, só que no São Paulo a torcida começou a pegar no pé dele, começou a colocar culpas das derrotas tudo nas costas do Maicon, e o Maicon precisava de carinho, e ele mesmo fala isso na época. E o Grêmio procura o Maicon e dá a esse jogador a importância que ele acha, que ele sentia que merecia receber. Então ele até recebeu outras propostas, mas escolheu vir para o Grêmio. E ali começou essa relação de respeito que é fantástica, né? E é muito importante a gente falar dessa relação de respeito entre Maicon e Grêmio, justamente porque ele muda muito da cara do Grêmio dos últimos anos. Talvez se o Grêmio é um time que conquistou grandes coisas, que jogou o futebol mais bonito do Brasil, muito disso passa pela presença do Maicon no nosso elenco, e não necessariamente no time, muito no time, mas muito no elenco. Por quê? Porque a presença do Maicon é uma presença que traz uma mudança de estado de espírito, uma mudança anímica mesmo, torna um time um pouco mais agressivo, um time menos acomodado, mas também a gente pode falar da parte técnica, em que o Maicon é um cara que preserva muito a posse de bola, que é um cara que toca e aparece, e ele vai coordenando de dentro de campo todos os jogadores que estão à sua volta. Então, muito das conquistas que o Grêmio teve nos últimos anos passa pela postura que o Maicon tinha dentro de campo e que tentava passar também para os outros jogadores. Então, se em alguns momentos o Maicon não estava em campo por lesão, isso alinhado com os treinamentos dos nossos treinadores, era repassado para os outros jogadores também. Então o Maicon é sim peça fundamental para toda essa nossa caminhada assim, de grandes títulos nos últimos anos, e isso tem que ser valorizado, porque nos últimos tempos o Maicon não tem conseguido ter sequência por causa da parte física mesmo, por causa da questão de ter muitas lesões. Então ele não tem dado sequência para a carreira dele dentro de campo, mas a presença dele em elenco é uma presença sempre importante. Aqui eu julgo até que seja importante ele estar no banco, se ele puder jogar 5, 10 minutos. Acho sempre importante que ele esteja em campo, porque eu acho que ele muda o estado de espírito do time. E aqui eu não defendo que ele seja mais o titular do Grêmio. Por quê? Porque justamente ele não tá conseguindo ter sequência na carreira, ele não tá conseguindo ter muito mais jogos, justamente por causa das lesões que ele vem sofrendo. Então, se ele puder jogar 5, 10 minutos, beleza. Mas mais do que isso, não sinto que o Maicon tenha mais condições. E eu entendo agora que o Maicon esteja se despedindo do Grêmio, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer para o torcedor gremista que sabe a mudança que o Maicon fez no time do Grêmio nos últimos anos, é dolorido falar dessa saída do Maicon, porque ele representa demais para nós. Ele é uma grande liderança, ele foi nosso capitão por bastante tempo, então ele tem uma importância fundamental na nossa história e realmente não dá para ficar feliz, mas dá para compreender a saída do Maicon. E dentro disso, quando se tem uma figura com a importância que ele tem, normalmente se começa a pesquisar, se começa a procurar quem é o novo Maicon. Não foi nenhuma nem duas vezes que até nos nossos próprios programas aqui da Rádio Pachola se entrou nessa discussão, né, vindo muitas vezes do chat, assim, dos nossos próprios ouvintes querendo interagir. Esses tempos até estavam falando sobre o Jeromel. O Jeromel já está com uma idade um pouco mais avançada também, e daqui a pouco ele vai tomar o mesmo caminho que o Maicon. Quem será o novo Jeromel? Quem será o novo Maicon? Será que isso é benéfico? Ficar querendo procurar o novo Maicon, o novo Jeromel? Eu não sei se existe uma resposta certa para isso, mas eu tenho uma visão de mundo em que eu não acho benéfico ficar procurando o novo Jeromel ou o novo Maicon. E se vocês bem perceberam, coincidiu agora do Maicon começar a anunciar que vai sair do Grêmio com a chegada de Matias Vilhaçante lá do Cerro Porteño para a posição de segundo homem de meio de campo, que era a posição que o Maicon ocupava. A gente sabe que o Maicon não vinha sendo titular do time, mas a gente precisa de uma figura de liderança, uma figura de qualidade para essa posição do meio de campo. E pode-se surgir essa comparação, pode-se surgir esse pensamento de que Matias Vilhaçante pode ser o nosso novo Maicon.
que a gente pode falar sobre esse jogador especificamente? Ele é um cara de liderança, ele é capitão do Cerro Porteño, capitão de seleção paraguaia, ele é um cara que consegue pisar na área adversária, que vem buscar o jogo e principalmente ele é um cara muito bom de marcação também. Não se coloca normalmente esse tipo de atributo ao Matias Villasanti, mas se tu for analisar os jogos dele e associar isso com os números que ele tem, ele é um cara que em 56, 60 jogos tem cerca de 20 cartões amarelos. Então ele é um cara que se precisar matar a jogada, ele mata. Mas eu não posso colocar o fardo de ser o novo Maicon nas costas desse jogador. Eu tenho que agora ter muita paciência e muita compreensão para saber como é que ele, Matias Villasanti, vai se adaptar ao time do Grêmio, como é que é o tipo de postura que ele vai ter jogando no Brasil, como é que é o tipo de postura que ele vai ter com o elenco do Grêmio. E não necessariamente tô esperando que ele seja um novo Maicon, tô esperando que o Villasanti consiga criar o nome dele e consiga contribuir com o time do Grêmio, principalmente agora, falando de curto prazo, nos salvando em 2021 também, ajudando nessa qualificação de elenco que a gente tanto precisa. A história do Maicon com o Grêmio é absolutamente inegável, nada vai apagar isso tudo, e inclusive aqui manifesto o meu desejo de sucesso para o Maicon na caminho profissional que ele for tomar, no que ele for fazer. Eu desejo muito que o Maicon seja um cara feliz, porque ele nos fez muito feliz por bastante tempo. E agora, considerando isso, eu preciso que o Matias Villasanti construa a própria história dele. Não vou considerar Matias Villasanti como o novo Maicon. Eu vou considerar o Matias Villasanti como ele próprio. E espero que ele seja muito feliz aqui no Grêmio e que consiga nos ajudar também no caminho das vitórias, que consiga nesse curto espaço de tempo nos tirar dessa situação e que em breve a gente possa voltar a falar sobre títulos propriamente ditos. Porque o Grêmio pode e pode muito mais, e espero que o Villasanti nos ajude com isso. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like também, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, e se quiser, se inscreve no canal da rádio.